Nesse tutorial a gente vai ver como percorrer a árvore DOM de um documento. Aqui eu fiz um exemplo, né, que é, a implementação em HTML ela está contendo cabeçalhos H1, H2 e alguns H3, H4. A ordem deles está toda correta, mas eu fiz também um CSS que não está sendo completamente aplicado. Por quê? Ele tem a associação do CSS a algumas seções de tags novas do HTML, como header e footer. Além disso, eu fiz outra associação aqui de cor com a tag session também. Eu fiz uma classe subseção e nada disso existe aqui no documento HTML. Então, se a gente tivesse uma página desse jeito, era só a gente alterar essa página HTML e aquele CSS ia começar a funcionar aqui normalmente. Só que imagina que ao invés de ter uma página para aplicar esse CSS, a gente tenha dezenas, centenas de páginas, todas com esse estilo, todas contendo H1, H2 corretamente, mas não tendo as tags, né? No caso, pode ser um site antes do HTML5 que não tinha ainda as tags session, footer e header. Então a gente teria que mudar todas essas páginas. Ao invés disso, a gente poderia colocar um JavaScript aqui no final e esse JavaScript criar essas seções para a gente. A gente já sabe como está a organização, então a gente poderia criar tanto o footer, quanto o header, quanto o session, criar os divs com subsection e poder alterar isso daí dinamicamente. Colocaria só esse script no final de cada página e todas as páginas seriam alteradas só colocando essa parte aqui sem ter que colocar os detalhes. Então, vamos ver como ficaria isso daqui. Para isso, já coloquei esse DOM e a gente vai começar criando o rodapé, que é o mais fácil. Então, a gente coloca aqui, cria rodapé. A gente cria o rodapé, vamos só chamar aqui uma função e vamos fazer a função agora, né? Cria rodapé. Essa função ela vai inserir um rodapé na página em questão. Então a gente vamos criar aqui uma variável rodapé que vai procurar ver se primeiro essa página tem ou não a seção rodapé. A gente coloca aqui documents, ponto, query selector, e aqui a gente procura se ela tem um rodapé. Footer. A gente pode verificar se encontrou esse rodapé, ou pode verificar se não encontrou rodapé. Se for null, ele não encontrou nenhum rodapé, então a gente vai criar rodapé, recebe document, ponto, create element do tipo footer. Vamos criar aqui o elemento. Agora a gente tem que inserir no corpo da página. A gente pode colocar direto document.body.append. A gente vai colocar o rodapé lá no final. A gente usa o append, rodapé. Já está inserido. A gente pode colocar inclusive um texto dentro dele. A gente pode colocar rodapé, ponto, text content. E aqui eu vou colocar meu site, bolt.pro.br. Aqui a gente já pode verificar se ele atualizou. A gente vê aqui embaixo, ele já colocou o rodapé que não tinha antes. E para a gente acompanhar, eu vou inclusive colocar o F12 para a gente ver o que está acontecendo aqui. Ó. Aqui é o live script, mas aqui o footer acabou de ser inserido. Aqui. Se a gente quiser ajustar isso daí, pronto, o rodapé ele já está feito.
que a gente poderia fazer também? Criar o cabeçalho, se ele não existir. A gente pode seguir esse mesmo princípio, cria cabeçalho. Vamos seguir a mesma ideia. Function cria cabeçalho. E aqui a gente vai primeiro procurar se ele existe. Cabeçalho. Document. Ponto. Query Selector. E a gente procura header. Não confundir com head. Tá? Tem o HTML, o document, tem o head, tem o body. Esse aqui é o header, que é uma tag semântica. Ela funciona como se fosse um div e ela representa o cabeçalho da página. Então, agora a gente vai procurar ver se tem algum H1 aqui, porque a gente só vai colocar cabeçalho para H1. Se não tiver H1, a gente não vai inserir o header, né? Não vai colocar o cabeçalho. Então a gente procura aqui, ó, título principal. O correto é a gente colocar só um H1 na página, então a gente vai colocar aqui, ó, documents.querySelector. Veja, eu coloquei só Query Selector, não Query Selector All. Então, Query Selector, ele vai colocar esse H1 ali para a gente. Então, aqui, a gente vai verificar se o cabeçalho é null. Porque se já tiver o header, a gente não vai fazer nada. Não vai colocar o H1, não vai fazer nada. Aqui no rodapé, se já existisse o footer, a gente ia trocar o conteúdo dele para bolt.pro.br. Aqui no cabeçalho, não. Se o cabeçalho existir, a gente não muda nada. Então a gente coloca aqui, cabeçalho igual a null. Então o cabeçalho tem que ser igual a null. E outra coisa, a gente tem que ter um título principal. Se não tiver o título principal, né, a gente também não vai fazer nada, não. Só vai colocar o cabeçalho se tiver um título principal e não tiver cabeçalho. Essas são as duas obrigatoriedades que a gente vai ter para a página funcionar. A gente coloca aqui, ó, cabeçalho, um document.createElement e header. A gente vai criar um header aqui e a gente vai colocar o cabeçalho no início. Então, ao invés de usar document.body.append, a gente vai usar document.body.prepend. E aqui a gente coloca o cabeçalho. Vamos ver se já está funcionando? Se a gente conferir aqui, ó, a gente consegue ver que tem um header vazio aqui. Lá em cima, se a gente tentar selecionar, ó, ele até seleciona, mas não tem nenhum conteúdo dentro do header. O que a gente quer? Que se tiver um título principal, e tem um título principal, porque ele só entra aqui se não for nulo, ele vai colocar esse título principal dentro do cabeçalho. Então a gente vai colocar cabeçalho.append e a gente vai colocar o título principal ali dentro. É isso que a gente vai fazer. Conferindo aqui, olha só, o título principal entrou. Se a gente conferir aqui em header, está aqui, ó, o H1 agora está dentro de header. A gente já conseguiu fazer esse ajuste. Mais uma coisa que a gente precisa fazer. O resto do conteúdo deveria estar dentro dessa caixinha também. No caso aqui, o texto, o parágrafo, uma figura, qualquer coisa que a gente tiver antes da primeira seção, ela tem que estar dentro desse header. Ou isso é o que a gente vai definir agora. Como que a gente pode fazer isso? Vamos fazer aqui uma variável chamada próximo, que é o próximo elemento. Senão a gente pode chamar até de próximo elemento. Próximo elemento. E a gente vai, a partir do cabeçalho que a gente acabou de criar
e colocar o título principal lá dentro dele, a gente vai pedir qual é o next element sibling. Então vai ser o próximo elemento irmão. Esse elemento que, olha só, aqui é irmão, por exemplo, esse parágrafo é irmão do header. Eles estão no mesmo nível aqui. Mas eu quero que esse parágrafo esteja dentro de header. Como que eu vou fazer isso? O parágrafo e todo o restante. Então, enquanto o próximo elemento não for diferente de null, e não encontrar outra seção, no caso, não próximo elemento ponto matches, quer dizer, ele não tiver na situação, vamos supor que o cara colocou 2H1, ou se ele não tiver um H2, ou no final, né, se ele encontrar, ele vai ter que parar esse loop caso ele encontrar o footer. A gente já inseriu, né, o rodapé, então se ele encontrar um H1, H2 ou um rodapé, ele vai parar o loop. Ou se o elemento for nulo, ele para o loop. E aqui a gente vai colocar o cabeçalho anexando o próximo elemento. Esse próximo elemento vai entrar ali e, é claro, a gente tem que atualizar o próximo elemento com o cabeçalho ponto next sibling. Vamos ver como que ficou. Olha só, todo o conteúdo agora está dentro de header. A gente tem aqui porque encontrou um H2 e ele colocou. Se a gente tirar o H2 daqui, ele vai colocar tudo lá dentro. Vamos tirar aqui só para verificar? Ó, colocou tudo exceto o rodapé. Mas a gente quer que pare no H2. A gente quer que pare desse jeito aqui, ó. Aqui, parando no H2. Encontraria colocar tudo. Então, agora a gente já fez o cabeçalho, já fez o rodapé, a gente precisa fazer as seções. A gente tem que criar seções. Então, vamos chamar aqui, cria seções. Né? Seções. E vamos fazer a função para criar seções. Cria seções. Vai ter muita coisa parecida com o nosso cria cabeçalho, só que alguns detalhes vão ficar um pouco diferentes. Primeiro a gente tem que selecionar todos os H2. A gente vai definir que seções serão colocadas só para H2. Então, select títulos, vamos chamar aqui de títulos seções. Então, a gente vai chamar aqui document.querySelector all todos H2. Qualquer H2 que tiver, ele vai colocar aí. E a gente vai percorrer um por um para fazer algo parecido com o criar cabeçalho, mas agora para criar sessions. Então a gente vai colocar aqui, ó, títulos, sessões, ponto for each, e para cada título, sessão, nós vamos criar uma sessão. Então, let sessão document.createElement section. Então, a gente vai criar um elemento sessão e a gente vai inserir esse elemento da sessão imediatamente antes do título que a gente encontrou. Então, a gente vai colocar aqui, ó, título sessão. Então, desse título sessão que a gente está olhando, a gente vai inserir antes dele a nossa sessão. Então, é mais uma forma da gente inserir. A gente já viu aqui, ó, inserir com o append, já vimos inserir como prepend, e agora a gente está usando o before. Veja que o before
Eu não estou inserindo a seção dentro do título, mas eu estou inserindo ele antes do título. O append e o prepend inserem dentro do body, ou se a gente tiver outro elemento, pode usar append e prepend também para isso. Aqui não, aqui a gente vai inserir antes daquele elemento, então a seção vai se tornar um elemento irmão do título seção. Seção vai virar um elemento irmão do título seção. Só que, depois que eu inseri ele antes, eu vou aqui na seção e vou pegar e vou anexar na seção que está vazia o título seção. Então eu vou, deixa eu até comentar isso aqui, ó, a gente olhar antes aqui, olha, dentro de cada H2 tem uma seção antes. Cada H2 foi criada uma seção antes. Agora a gente vai inserir os H2 dentro das seções. Olha, a gente cria aqui, ó, dentro de cada seção tem um H2, só que a gente quer que o texto também esteja dentro da seção. A gente não quer deixar só isso. Como que a gente vai fazer? Muito parecido com essa parte aqui, né? Tanto só não vamos copiar porque é uma péssima prática, mas essa parte aqui, ó, do próximo elemento recebendo a seção ponto next sibling, né, quer dizer, o próximo irmão, estão no mesmo nível. E aqui a gente vai percorrer while o próximo elemento ele for diferente de null e não for o próximo elemento não bater, não ter relação, não for igual a H2 ou footer. Então, se não for H2 ou footer, se for um H1 ele vai inserir. Vamos botar não, o H1 ele vai ficar no limbo. Se colocar um H1 errado ali na página, não vai funcionar direito. Opa, aqui eu acho que eu fiz uma bobagem, que eu salvei antes da hora. Mas não tem problema não, vamos lá. Seção. Na seção, a gente vai colocar um append do próximo elemento. E a gente vai ter que atualizar o próximo elemento com seção.nextSibling. Deixa eu só atualizar aqui, porque eu dei uma atualização antes da hora. E ele está num loop infinito lá. Né? Então, olha só, agora as seções estão todas ajustadas, todas organizadas, cada uma no seu session aqui. Então, já está com uma cara mais interessante. A gente pode, inclusive, aproveitar isso daqui e numerar essas sessões. E colocar, no caso, o título principal. A gente não vai numerar, mas a gente vai numerar as sessões. Vai chamar cada sessão, aparecendo aqui com um capítulo aqui. E a gente vai ter um número da sessão aqui. Vamos colocar esse número aqui de que forma? Vamos chamar de numera sessões. Numerando as sessões, vamos fazer uma função, function, numera sessões. E para numerar as sessões, a gente vai pegar todas as sessões que foram criadas. Veja que a gente cria primeiro e depois vai numerá-las. Então, sessões e document.querySelector all section. Todas as sessões que foram criadas. E aqui a gente vai fazer um contador para marcar o valor da sessão. Começar com 0, a gente vai ver aqui. Ó. Então, sessões.forEach. Então, para cada sessão, nós vamos fazer o seguinte.
Para cada seção a gente vai colocar no dataset dela, quer dizer, um campo que a gente chama de dataset. E a gente pode botar o nome que quiser nele. Podemos chamar aqui de número, né? E se a gente quiser colocar mais específico, número seção, a gente tem que usar esse camel case. E aqui a gente vai colocar mais i. O i começa com 0, o mais ele vai acrescentar 1 e depois, né, ele acrescenta primeiro e depois retorna o valor para o número da seção e ele vai colocar esse valor lá no número da seção. Olha só, número, ó, data, número, seção, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seções estão numeradas. O que a gente precisa colocar agora? A gente precisa colocar isso dentro do subtítulo, né? Dentro do H2. A gente pode fazer outra função que vai percorrer as seções buscando os H2 depois, ou para simplificar esse tutorial, vamos colocar aqui logo o título da seção. Só que a gente não vai procurar todos os H2 ou o primeiro H2. A gente vai procurar o primeiro H2 que está dentro dessa seção. Veja que até então a gente tinha procurado document, query selector, document. Aqui não, a gente vai procurar dentro dessa seção. Essa seção tem o query selector para um H2. Então ele vai pegar o primeiro H2 dessa seção aqui. E aqui a gente vai atualizar o texto que está nesse título. Vamos usar essa string aqui para colocar seção ponto dataset ponto número seção. Esse aqui é o nome que a gente colocou. Vamos colocar um ponto e vamos colocar também o título da seção, ponto text contents, que é o conteúdo anterior. A gente vai colocar isso tudo. Vamos ver se funcionou. Agora está aqui, cada seção numerada com cada título, né, de subseção numerado com o valor da seção correspondente. Colocamos esse aqui. A gente pode acrescentar mais um nível aqui. Veja que a seção 3, ela possui, seção 3, ela possui subtítulos e subtítulos. A gente poderia colocar essas subseções dentro de div. Poderia criar um div para eles. Mas para isso a gente tem que criar subseções. Cria subseções. E aqui, function, cria subseções. Vamos criar as subseções aqui. Vai ficar bem parecido com criar seção, só que agora a gente tem que selecionar os H3. A gente pode fazer a seleção por todo o documento, né? Título, subseções, document, selecionar por todo o documento mesmo, query selector all, H3, só H3 que vai ser subseção. E aqui a gente vai percorrer os títulos subseções, for each, e título, subseção. E agora a gente começa a criar os elementos. Então, LED, subseção, document.create element, div. Vai ser um elemento div. Só que
a minha página pode ter div por outro motivo. O div não seria exclusivo para subseção. Então eu vou colocar a classe subseção associada a esse div. Então eu vou chamar aqui subseção ponto classlist ponto add e coloco subseção. Esse div vai ser da classe subseção. E agora eu vou procurar o título, né? Subseção. Título da subseção, tá ali, de cada um. Vou colocar essa subseção, o before subseção. Pronto, já coloquei o valor ali. Vamos conferir. Olha só, aqui na seção 3, a gente tem um div chamado subseção imediatamente antes do H3. Temos outro H3, ó, outro div subseção. Temos outro H3, outro div subseção, ó. Então, cadê? Um H3 aqui, ó. H3, subseção, H3, subseção. Então, ó, já está colocando para cada um deles. O que a gente tem que fazer? Colocar todos os elementos que estão abaixo até achar a próxima subseção. Nesse daqui, a gente vai fazer o seguinte, chamar próximo elemento, a subseção, ponto, next sibling, while próximo elemento não for nulo e o próximo elemento não for um H3. Dessa vez a gente só vai colocar H3. E a gente vai colocar subseção, append, vai ficar bem igual, próximo elemento. E o próximo elemento recebe subseção, ponto, next sibling. Aqui, alguma coisa errada. H3, selecionando o parágrafo. Vamos ver. O que que faltou aqui? Faltou colocar dentro da subseção o título, né? Então, título subseção. Vamos ver. Agora sim. Veja aqui. Já estamos aqui, ó. Dentro de cada parte aí já tem o conteúdo aí da subseção. A gente poderia colocar isso para subseção para o H4, mas a gente não vai fazer isso não. Vamos deixar só até esse ponto aqui, onde a gente coloca. O que seria interessante? Colocar a numeração da subseção. Seria difícil isso? Vamos verificar. Numera subseções. Só para finalizar, então, a gente vai fazer uma função que numera subseções e a gente vai começar selecionando as subseções. Subseções. A gente pode selecionar a partir do documento e usando o Query Selector All. Só que dessa vez a gente vai usar a nossa classe subseção.
A gente inseriu essa classe subseção ali no início, então vamos usar essa classe subseção para trazer todas as subseções. Já vamos colocar 1 e igual a 0 aqui, para a gente percorrer as nossas subseções. Então, for each subseção e aqui a gente vai inserir o número da subseção. Subseção ponto dataset. Essa aqui eu vou chamar só de número, ao invés de número subseção. Vou chamar só de número. Mais i. E aqui a gente vai buscar o título que está dentro dessa subseção. Título, subseção. Dentro da subseção, query selector, não precisa do all, H3. Ele vai pegar esse subtítulo, número, seção, a gente vai pegar o número da seção através do subseção, e aí eu tenho que saber, a subseção ela está necessariamente dentro da seção. Vamos olhar aqui, ó. Section 3, aqui, e H2, o P, aqui em cima, o P, e aqui o div subseção, ele está aqui dentro do session. Então, eu vou procurar aqui o parent. Element, parent element. O dataset está lá guardado o número da seção dentro desse dataset. Só vou colocar nessa variável para não colocar esse nome gigantesco lá dentro. Na hora da gente fazer a atualização do título da subseção, text content. E vamos colocar aqui esses valores. Ó. Número, seção, ponto. Aqui eu vou chamar a subseção, ponto dataset, ponto número. Esse aqui eu só quis chamar de número. Coloco mais um ponto e espaço. E o título que já estava antes, que é título, subseção, ponto, text content. Vamos ver se funcionou tudo. Ok, as subseções já estão também numeradas. Veja que as subseções não estão, mas as subseções estão numeradas já. Colocando aqui. Então, se a gente tiver se nós tivermos no nosso site todas as páginas com esse tipo de estrutura, é só a gente colocar esse script aqui no final e vai percorrer. Então, vimos aqui algumas formas de percorrer a árvore DOM e mover os elementos de lugar, usando append, prepend, before. Tem o after também, se você precisar colocar fora. Tem o parent elemento para saber quem é o pai daquele elemento. A gente viu que dá para você selecionar algum elemento que está dentro de outro, quer dizer, dentro aqui da subseção eu quero achar o H3. Ele vai achar o H3 daquela subseção. E além do next element sibling, tem também o previous element sibling. Várias formas da gente percorrer e alterar a árvore DOM.